A Igreja Adventista tem hoje mais de 21 milhões de membros em todo o mundo. Como ela faz para organizar toda essa família? Meu nome é Vanessa Arba e eu vou te explicar como funciona a estrutura organizacional da Igreja Adventista em nível mundial. A palavra igreja tem origem grega. Eclésia significa os chamados de fora, ou uma reunião de cidadãos em assembleia, lugar onde o povo se reúne. Na época de Jesus, os discípulos estavam familiarizados com essa palavra, tanto de forma religiosa quanto de forma política. Quando o sentido bíblico de igreja foi estabelecido, ficou evidente que, enquanto os hebreus tinham a sua assembleia e os gregos também a sua, agora os cristãos tinham a sua assembleia, centrada em Cristo. Foi ali que a igreja se tornou um ajuntamento de pessoas redimidas por Cristo, crentes e salvas. O Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia esclarece que a Bíblia usa a palavra igreja em pelo menos dois sentidos, um geral e outro mais específico. No geral, igreja significa a comunidade total dos membros, em todo o mundo, independentemente de lugar ou até mesmo de tempo. Este sentido está relacionado à igreja como corpo de Cristo aqui na Terra. Já no aspecto específico, o termo significa nada mais nada menos que a nossa igreja local, aquela que a gente frequenta, estuda a Bíblia e trabalha em comunidade. É ali também que a gente participa de algumas cerimônias, como por exemplo o batismo e a Santa Ceia. Porém, os dois sentidos da palavra se relacionam, porque tudo o que acontece na igreja local reflete no crescimento e aperfeiçoamento da igreja mundial. Assim funciona o corpo de Cristo. Com base nessa ideia, a Igreja Adventista definiu uma estrutura organizacional dividida em 4 níveis, e eu vou explicar cada um deles para você. Tudo começa na igreja local, espaço que reúne os adventistas daquela comunidade. Nesse espaço, há contato imediato com quem compartilha da mesma fé. Ali acontecem os cultos e cerimônias, como eu falei anteriormente. As várias congregações de uma pequena região são administradas por escritórios chamados de associação ou missão. A diferença entre esses dois nomes se deve a fatores financeiros. As missões são regiões que não conseguem se sustentar sozinhas e contam com a ajuda de instâncias em nível superior, ao contrário da associação, que recebe mais dízimos e ofertas que são usados nos projetos evangelísticos e na manutenção e preservação dos templos locais. Os escritórios chamados de união administram um grupo de associações e missões em um determinado país ou em regiões maiores, como estados, províncias ou departamentos. O Brasil, por exemplo, é dividido em 8 uniões. Aqui onde eu estou, em Brasília, pertence à União Centro-Oeste Brasileira, que é responsável pelas atividades da Igreja Adventista nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal. E para cuidar de todo esse corpo, existe a Associação Geral, que administra a igreja em nível global. O escritório fica em Maryland, nos Estados Unidos. Já as divisões são extensões da Associação Geral da Igreja Adventista no mundo, que coordenam a igreja em grandes regiões ou continentes. Ao todo, são 13 delas em todo o globo. Este vídeo foi preparado, por exemplo, pela Divisão Sul-Americana, que fica em Brasília e é responsável pelo trabalho da igreja em 8 países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador e Peru. No livro Atos dos Apóstolos, a escritora norte-americana Ellen White afirma que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. E ela completa: maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe a realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que seu nome seja glorificado. A igreja é tão global quanto local. Os adventistas do sétimo dia têm uma mensagem que deve ir a todo o mundo. Por isso, todos os membros somam forças com pastores, evangelistas, professores, colportores, médicos, instrutores bíblicos, missionários e muitos outros no cumprimento da maior tarefa neste período tão crítico da história do mundo: anunciar a volta de Jesus.